Quebra o pecado e as trevas, cujo amor tão poderoso é o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Abala a terra, sua voz nos deixa sem ar, nos deixa sem chão. O Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz, entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz o caos de volta à ordem, quem faz dos órfãos filhos e filhas, o Rei da Glória, o Rei da Glória, quem reina no céu, sua justiça brilha como o sol em sua grandeza, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou. Entregou sua vida para que eu fosse livre.
o Cordeiro de Deus, digno, 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 maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz, entregou sua vida para que eu fosse livre. Jesus, eu canto pelo que fez por mim, pelo que fez por mim, pelo que fez por mim. Pai, nós te louvamos pelo que o Senhor fez por nós. Amém, Senhor. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar que poderia viver longe dos teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre me aceitou, desde sempre. E foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. E foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar que poderia viver longe dos teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou.
desde sempre me aceitou, desde sempre e foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar, e foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. E de tanto eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o teu amor que sempre me cercou, e com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você quem vive em mim. Vive em mim. E foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar, e foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a
restaurará. Eu espero por ti, sim, espero por ti, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem em suas casas. E hoje vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo no Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Você já pode abrir a sua Bíblia em Mateus 6, que é o capítulo onde nós estamos no momento. E lembrando que o Sermão do Monte, nós estamos estudando ele porque ele tem muitos ensinamentos de Jesus para que a gente possa ter uma vida dedicada a Deus, uma vida agradável a Deus, uma vida conforme a vontade de Deus. E no último estudo que nós tivemos, na última mensagem, na última pregação, nós conversamos sobre o terceiro ponto em que Jesus ele fala sobre a motivação pelo qual nós realizamos algumas coisas. Então, nós vimos sobre a visão de Jesus sobre a questão de obras de justiça, sobre a questão de oração, e aí o último nós falamos sobre o jejum, né? Onde Jesus, então, ele fala sobre ele trabalha essa questão religiosa que eles tinham, né? Que eles acabavam vivendo em cima desses três pontos. Então, Jesus nos chamando a olhar realmente a motivação por trás de a gente exercer esses pontos. E hoje nós vamos então dar continuidade no capítulo 6 e nós vamos analisar o trecho onde Jesus ele vai falar sobre as riquezas. E até o fim dessa mensagem eu acredito que nós vamos entender muito bem sobre o que Jesus ele quer falar sobre as riquezas, sobre como que nós temos que lidar com essas situações. Então, convido vocês já a abrir ali então, Mateus capítulo 6, que eu comentei, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 24, que diz o seguinte: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem,
e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar? Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço por termos palavras tão ricas faladas pelo teu Filho, quando esteve em carne aqui na terra, e podemos ler e meditar nessas palavras e aprender com elas, para termos uma vida santa, uma vida dedicada a Ti. Deus nos ajude a entender, nos dê sabedoria para entender o que esse trecho que nós lemos quer nos dizer hoje, para que a gente possa viver e crescer cada vez mais para sermos semelhantes a Ti. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Então, Jesus ele passa daquelas questões religiosas em que ele falava no início do capítulo 6, ele falou sobre as obras de justiça, ele falou sobre a questão da oração, a questão do jejum. Ele passa dessas questões para trabalhar algo que afeta profundamente o coração humano, que é a questão das posses, das riquezas, aquilo que a gente tem, o dinheiro também, né? O tesouro e tudo mais. Mas é realmente aquilo que a gente busca ter para nós, né? As posses, riquezas e tudo mais, essas questões. Jesus, então, ele exorta aquelas pessoas que estavam naquele momento, e nós também hoje, a uma atitude correta para com a questão das posses, para com a questão das riquezas, ao apresentar três tipos de imagem, três imagens diferentes. A primeira imagem é a imagem do tesouro, falando então onde nós estamos investindo as nossas riquezas hoje, onde nós estamos colocando o nosso tesouro hoje, né, fazendo um contraste. Ele trabalha também a imagem dos olhos, da visão, para onde que nós temos olhado, para onde a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar, como que nós vemos o nosso futuro, qual é a nossa visão do caminho, e também a questão dos senhores, a quem nós estamos servindo. Então vamos analisar cada um desses três pontos para nós entendermos realmente aonde nós estamos depositando as nossas riquezas, a quem estamos servindo e também o que nós estamos vendo, né? Qual é a nossa visão, e entender o que Jesus entende que deve ser a nossa visão, onde deve estar o nosso tesouro e tudo mais. Então, nos primeiros versículos, nós temos no versículo 19 dizendo o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Então, quando ele fala não acumulem para vocês tesouros na terra, ele está falando sobre acumular dinheiro, acumular posses, acumular bens materiais. Até mesmo a gente poderia colocar aqui junto das riquezas a questão do tempo, porque é um bem extremamente precioso. O tempo é algo que uma vez que a gente gasta ou investe, a gente não consegue recuperar aquilo. Então nós temos que ser muito sábios aonde a gente coloca onde a gente investe o nosso tempo. Mas quando ele fala então tesouros na terra, é sobre a gente investir as nossas riquezas, o nosso tempo em coisas da carne, em coisas egoístas, em coisas que vão agradar a nós mesmos. Por isso que ele diz assim então que o tesouro na terra ele é perecível, né? Ele fala onde a traça e a ferrugem destroem, onde o ladrão arromba e furta. Então ele é perecível, ele tem um fim, ele perde o valor, ele é inseguro, né? Cria-se uma preocupação. Pensa naquela época que as pessoas elas guardavam seus bens e tudo mais,
e existiam animais, existiam traças, ratos que poderiam comer, se fosse algum tipo de alimento, ou roer algum tipo de bem, né? Então, até mesmo a questão do ladrão vir e roubar esse bem. Não existia uma segurança, existia uma certa insegurança. E se tu quisesse, então, deixar aquilo seguro, tu precisava, então, gastar mais recursos para manter seguro, né? Então, a gente olha muitas vezes a pessoa, quanto mais dinheiro ela tem, mais ela precisa gastar com a sua segurança, né? Então, a questão de, talvez, cofres, construir muros, seguranças, né? Pessoas junto para proteger. Às vezes a pessoa tem que investir até em blindagem para o automóvel, coisas assim, sabe? Então, o tesouro na terra, ele é inseguro, né? Nós precisamos ter que cuidar dele. Ele perde o seu valor, ele é perecível. Mas ele compara com o tesouro nos céus, versículo 20, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Quando Jesus fala sobre os tesouros nos céus, ele está falando sobre recompensas que Deus tem preparado para nós. O tesouro no céu, diferente do tesouro na terra, ele é eterno, ele não tem fim, ele não é perecível. Ele é valioso para sempre, ele é seguro, ele é impenetrável, ele está sendo cuidado por Deus. Além disso, o tesouro celeste, ele é gratuito, né? Porque Deus está preparando para nós e ninguém pode levar embora, não há ladrão que vai chegar lá e pegar esse tesouro. Isso é, ele recomenda o uso dos bens financeiros que nós temos para propósitos que sejam celestiais e eternos. Jesus, ele não está proibindo aqui a compra de bens materiais, ele não está proibindo a questão da compra de propriedades, uma poupança, talvez você fazer um investimento de uma previdência privada, coisas assim. Ele não está proibindo isso, ele não está dizendo que uma pessoa que tem bens também está errada. Não está dizendo que nós temos que ser pobres, não pode ser rico e tudo mais. Mas ele está falando sobre como nós usamos essas riquezas, como nós usamos esses bens, como nós usamos essas posses. Em vez de nós acumularmos esses tesouros terrenos para motivos egoístas, que nós possamos então acumular tesouros nos céus, investir esses tesouros, essas riquezas no reino de Deus. A questão é o propósito que nós temos com os nossos bens materiais, o nosso dinheiro e tudo mais. Qual é o propósito que a gente dá para essas coisas? Porque Jesus ele está falando aqui para gananciosos, pessoas egoístas e tudo mais. Vamos pegar um exemplo, talvez conhecido de vocês. Mateus capítulo 19, abre aí. Mateus capítulo 19, vamos ler apenas o versículo 21, mas aqui nós temos aquele trecho onde Jesus ele conversa com um jovem rico. E no versículo 21 ele diz assim, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O jovem rico chegou para Jesus e disse, eu já faço todas essas coisas que tu estava me falando. Então Jesus diz, então, vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, que daí você vai ter um tesouro nos céus. Ao não apegar-se ao tesouro terreno, mas usar esse tesouro terreno em prol do reino de Deus, como por exemplo, ajudando quem precisa, esse jovem rico ele estaria acumulando tesouros nos céus. Percebe que aqui a questão, mais uma vez, não é que ele estava errado de ter bens, mas é que aqueles tesouros que ele tinha, todas as suas riquezas, seus bens, ele não estava utilizando para o reino de Deus. Então Jesus ele coloca em xeque para ver se ele realmente queria viver no reino de Deus e diz, olha, isso é realmente importante para ti, né? Suas riquezas, vende tudo e doa aos pobres, doa a quem está precisando. Ele não precisaria, vamos dizer assim, hoje vender tudo, mas usar todos os seus bens para os pobres.
de certa forma, ele já estaria dando, né? Os seus bens para o reino de Deus. Mas a questão é que Jesus fala, então, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Jesus ele não diz, dê um tesouro aos pobres e depois eu vou te ressarcir isso 3, 4 vezes mais. Não é isso, mas você vai ter um tesouro nos céus. Não significa também que ao nós doarmos recursos financeiros para alguém, esse recurso, vamos dizer assim, vai ser transferido para uma conta no céu. Não é assim que funciona. O tesouro celeste é algo que nós vamos receber lá nos céus. E não é dinheiro, mas são tesouros que Deus está preparando para nós. No final da carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele comenta também, ele orienta sobre o devido uso dos recursos financeiros e sobre esse tesouro no céu. Abre aí na tua Bíblia, 1 Timóteo, o capítulo 6, final da carta. Vamos ler o que Paulo fala a Timóteo. Ele diz o seguinte, versículo 17 até o 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então Paulo orienta Timóteo para orientar os que são ricos para que eles não sejam arrogantes, não sejam egoístas, para que eles não sejam aquele tipo de pessoa que não se mistura, sabe? Ou, esses bens materiais são só meus, eu não vou dividir com ninguém, eu não vou deixar que ninguém chegue perto, porque vai estragar, porque vai sujar. E também que eles não ponham a esperança na incerteza da riqueza, porque a riqueza terrena é perecível, ela não dura para sempre. Do dia para a noite, as tuas ações podem despencar, né? A gente viu aí recentemente a queda na Bolsa de Valores, você pode perder todos os seus bens, né? Mas a nossa esperança tem que estar em Deus, porque Deus nos provê ricamente em tudo que a gente precisa para sobreviver. Ele diz mais, ordene para que eles pratiquem o bem, que eles sejam ricos não em dinheiro, não em recursos, não em bens, mas que eles sejam ricos em boas obras, que eles possam ajudar o próximo. Veja que aqui Paulo não está orientando a Timóteo dizendo, fale para eles ficarem pobres, ou que eles vendam tudo e deem aos pobres. Não, que eles usem os bens e os recursos financeiros deles para boas obras, que eles ajudem o próximo, que eles sejam generosos, que eles estejam prontos a repartir. Aquele carro que você tem não precisa ser só para você, você pode dar uma carona, por exemplo. E dessa forma, então, eles acumularão um tesouro para si mesmo. Que tipo de tesouro? Uma poupança gorda lá no cofre do banco? Não. Um firme fundamento para a era que há de vir. Algo que não vai dar uma balançada. É uma certeza que nós temos. E assim alcançarão a verdadeira vida. Então é disso que ele está falando quando ele fala, não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros nos céus. Que a gente possa usar os nossos recursos em prol do reino de Deus. E no versículo 21, então, ele vai lá e toca no coração, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O coração é o centro da personalidade de alguém. Do coração, a gente, claro, usa isso de forma figurada, né? Mas é onde temos a mente, nós temos as emoções, a vontade, tudo vem do nosso coração. Quando nós tomamos decisões, muitas vezes o nosso sentimento vai influenciar. Quando nós queremos fazer alguma coisa, o coração está influenciando. A vontade que nós temos de fazer aquilo, que dê certo e tudo mais. E o coração, ele se inclina na direção daquilo que a pessoa mais estima.
Tudo aquilo que a gente mais quer é para onde se inclina o nosso coração. E por padrão, infelizmente, o coração do homem ele é inclinado para o pecado. Mas graças a Deus que Cristo faz essa transformação. Para que a gente não fique inclinado para o pecado, mas que o nosso coração fique inclinado para Deus. Se nós quisermos saber onde que está o coração de alguém, basta nós observarmos onde ela gasta o dinheiro dela. Basta a gente ver onde ela está gastando a maior parte do seu dinheiro, do seu tempo. É só nós observarmos isso. E não só o tesouro na terra, que é perecível, mas os bens comprados com esse tesouro, os serviços comprados com esse tesouro também são perecíveis, eles também acabam. O nosso tesouro, na realidade, ele deve estar em Cristo, porque é ali que deve estar o nosso coração. Aliás, quando a gente pensa em Cristo, a gente lembra do Evangelho, né? O próprio Evangelho é o maior tesouro que a gente carrega. É algo inestimável, é algo de valor incalculável, o Evangelho, as boas novas. E nós carregamos diariamente. Nós somos como vasos de barro, carregando um tesouro inestimável. Pensa colocar uma pedra de diamante enorme dentro de um vaso de barro. Normalmente a gente vai guardar em um cofre, algo muito, né? Não, vamos colocar no vaso de barro. Nós somos esse vaso de barro, frágil, que não é perfeito. E Deus colocou em nós o seu Espírito Santo e nos deu o Evangelho, um tesouro incalculável. Então, dessa forma, nós temos que investir os nossos recursos no reino de Deus. Nós temos que investir os nossos recursos de diversas formas, através da ajuda ao próximo, né? Através das ofertas, através de investir em algo que contribua para o crescimento do Evangelho, até mesmo em missões, algo que contribua para o nosso crescimento no relacionamento com Deus, né? Para que a gente possa se aproximar de Deus. São diversos pontos para a gente pensar em investir no reino de Deus. Então você pode comprar uma Bíblia, você pode comprar recursos para estudar a palavra, você pode comprar, não sei, um computador para fazer um curso, mas você pode também ajudar uma pessoa que está passando por necessidade, você pode ofertar na sua igreja, você pode ofertar numa missão, você pode investir em várias coisas, até mesmo você pode comprar uma casa, por que não? E usar para o Evangelho, receber as pessoas na sua casa, menos agora, né, que estamos em época de isolamento, em época de quarentena e tudo mais, né? Não dá para receber muitas pessoas. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode utilizar para o Evangelho muitas coisas que a gente já tem, inclusive. A gente só precisa mudar o nosso foco. Aquilo não nos pertence, aquilo pertence a Deus agora. E é essa motivação, esse o foco que temos que ter. Como eu falei, esses recursos não vão ser também só financeiros, pode ser tempo e energia. Investir tempo na obra, investir energia para ajudar o próximo e ajudar os outros de alguma forma, seja através de ensino, seja através de escutar uma pessoa, uma conversa, muitas formas. A questão real é que o mundo nos ensina, a sociedade nos ensina que nós temos que deixar um legado, nós temos que deixar heranças e nós guardamos dinheiro a vida toda para deixar heranças. Nós trabalhamos a vida toda para deixar um legado, para deixar um grande nome. Mas a realidade, a verdade da palavra de Deus é que nós não estamos aqui para deixar uma grande herança, para deixar um grande nome, para deixar um legado. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para proclamar e viver o Evangelho de Jesus Cristo. Se tem alguma herança que nós temos que deixar aqui, é a herança de Cristo. Se nós temos algum legado para deixar aqui, é o legado de Cristo. Se tem algum nome que nós temos que deixar para as pessoas que virão depois, é o nome de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para crescer, para sermos os maiores e tudo mais. Nós estamos aqui simplesmente para viver e proclamar o Evangelho. Então pense nisso. Como que você tem investido seus recursos financeiros, seu tempo e a sua energia? Não estamos aqui para isso, mas estamos para proclamar
propagar o Evangelho e viver o Evangelho, que é muito importante também. Mas vamos continuando. Ele falou ali sobre a questão do tesouro. No versículo 22, no versículo 23, ele vai falar sobre a questão dos olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que você tem deixado entrar no seu coração, na sua mente? O que você tem consumido diariamente? Qual a direção você tem dado para a sua vida? Para onde você tem ido na caminhada da sua vida? Com que olhos você tem visto as coisas? Você tem visto talvez as coisas com os olhos do Evangelho, procurando olhar as coisas boas, evitando preconceito, evitando análises precipitadas, filtrando aquilo que não é bom, que está ao nosso redor, evitando aquilo que é mal, focando em Cristo Jesus unicamente e vendo claramente o caminho que Deus tem preparado? A gente sabe que em João 14,6 diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho. Nós temos que olhar para Jesus para vermos qual é o caminho que temos que seguir. Será que nós temos olhado com esses olhos as coisas? A forma como a gente enxerga as coisas na nossa vida, como a gente olha para o futuro, como a gente olha lá para frente, como a gente olha para o caminho que nós temos trilhado, como a gente olha as coisas ao nosso redor, diz muito sobre o nosso coração. Diz muito sobre o que está cheio no nosso coração. E também diz muito sobre aquilo que nos influencia. Se nós somos influenciados por Deus, pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, por Jesus Cristo, ou se nós somos influenciados pelo pecado, pela nossa carne e por tudo que a gente vê por aí que não vem de Deus. A direção para a qual a gente olha é o caminho que a gente vai seguir. Né? Dificilmente a gente vai andar numa direção olhando para outra, né? Se eu quiser ir para frente, normalmente eu vou olhar para frente, eu não vou ficar olhando para o lado. Porque senão o lado pode tirar minha atenção, eu posso não ver um obstáculo na minha frente, eu preciso olhar para o caminho. Eu preciso olhar numa única direção. E aí então ele fala, né, se o seu olho for mau, então se o seu olho for mau, nenhuma luz vai entrar, porque vai ter apenas trevas. Nós vamos ser deixados nas trevas por causa dessa enfermidade, por causa dessa cegueira. E o caminho que nós vamos seguir não vai ser o de Cristo, porque nós não estamos vendo o caminho, estamos cegos. Pior ainda, quando essa cegueira ela já toma conta de tudo, e não é, vamos dizer assim, só olhar o caminho, porque às vezes a gente pode ver algum relance, ver alguma coisa, mas ela toma conta de tudo e aí ela se torna uma corrupção interior de toda a natureza da pessoa e aí já está emanando trevas da pessoa. Já afetou completamente. Mas Jesus ele estava acusando aquelas pessoas de praticarem uma religião terrena e superficial que deixou o coração deles em trevas. Queria fazer as coisas por troca de alguma coisa, queria fazer as coisas para mostrar para os outros, queria fazer as coisas, querendo só, digamos assim, cumprir tabela. Eles estavam vivendo dessa forma. Mas esse não é o caminho do Evangelho. E essa religiosidade estava impedindo eles de ver esse caminho. E por isso que ele fala sobre a questão dos olhos maus, os olhos bons, como você tem visto com o olho religioso, por exemplo, no caso deles, com o olho do pecado, porque daí você vai estar em trevas. Mas os olhos bons, eles deixam apenas a luz entrar, não as trevas. Nós podemos até ver algo maléfico, mas nós vamos deixar apenas entrar no nosso coração a coisa boa. E até mesmo, vamos dizer assim, essa coisa má que vai passar pelos nossos olhos, vai entrar no nosso coração como algo, precisamos ver isso, precisamos resolver essa situação.
Os olhos bons, eles não tiram conclusões precipitadas. Antes, eles verificam se o que eles veem realmente é verdadeiro, se realmente é real, né? Para que eles não se irem com facilidade, para que eles não criem rancor por alguma coisa que pode ser falsa. Os olhos maus, eles deixam as trevas entrarem, né? Eles têm um olhar preconceituoso, eles não perdoam, eles não acreditam na mudança do outro, eles são pretensiosos, acham que estão sempre certos. Eles não vão olhar a fonte para ver se aquilo é real, mas eles, né, são orgulhosos e tudo mais. Esses são os olhos ruins. E a visão espiritual é a nossa capacidade de ver claramente o que Deus quer que nós façamos. Por isso nós precisamos ter um olhar bom, um olhar de luz, onde apenas luz entra. Porque essa visão espiritual é a forma como nós vamos ver o mundo ao nosso redor, como nós vamos ver o caminho de Deus, para ver se é realmente esse caminho que nós estamos seguindo. Essa visão espiritual hoje pode ser facilmente obscurecida, né? Desejos, interesses e objetivos que trazem apenas uma gratificação pessoal, eles bloqueiam essa visão, vão deixar a gente cego. Então, servir a Deus é a melhor forma da gente restaurar a visão, da gente enxergar novamente. Servir a Deus, nós nos entregarmos realmente a Ele, é a melhor forma. E se o seu tesouro estiver em Cristo, os seus olhos serão bons. Porque um olho bom é o que está fixo em Deus. É um olho que está olhando diretamente para Jesus Cristo. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus falou então antes sobre os tesouros, Jesus falou sobre a questão do olhar, a visão, né, para onde nós estamos indo, e agora ele fala sobre senhores. Jesus, ele diz que nós só podemos ter um único Senhor, não podemos servir a dois senhores. De fato, Paulo fala para Timóteo isso, né? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Há um só Deus, um só mediador, só um Senhor. Nós pertencemos a Deus. Precisamos lembrar que naquela época existia escravidão, né? Mas não era a escravidão que nós estamos acostumados aqui. Acostumados não, né? Porque já foi abolida a escravidão, mas eu digo assim que a gente conhece aqui no Brasil, aquela escravidão lá do Senhor e tudo mais, né? Que era muito triste. Na verdade, aquela escravidão também era triste, mas era uma escravidão diferente, né? Às vezes você podia ter tido dívidas e se tornava escravo e tudo mais. Existiam escravos que eram ricos até. Mas a questão do escravo e do senhor é que o escravo pertencia a seu senhor. Às vezes, o escravo, ele, vamos dizer assim, ele era vendido de um senhor para o outro, né? E agora tinha um novo senhor. Ele só servia aquele senhor, porque o senhor era dono dele. Quando nós nos tornamos cristãos, Deus passa a ser o nosso Senhor. É isso que nós confessamos, né? Nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Agora, a minha vida não pertence mais ao pecado. Não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos pertencentes, somos pertencidos por Deus. É Ele quem é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Ele nos comprou por um alto preço, um preço de sangue. E então ele fala sobre que ninguém pode servir a dois senhores. Porque se odiar, um vai e amar o outro, né? Vai desprezar um e não o outro, vai acabar fazendo a coisa para um e não para o outro. E isso me lembra, né? Eu não era servo, tá? Não era escravo, mas eu me lembro de um trabalho que eu tinha 2 chefes numa época, e era um trabalho meio de manufatura, sabe? Artesanal. E tinham várias etapas na montagem daqueles artefatos. E eu me lembro que às vezes chegava a ser engraçado, porque um dos chefes, o chefe 1, chegava e dizia para mim: olha, eu quero que tu faça tal coisa. Aí eu ia lá fazer tal coisa, né? Aquele procedimento que era necessário então fazer, né, naquele momento.
vinha o chefe 2 e dizia, olha, eu quero que tu faça a outra coisa. Aí eu ia lá então, parava de fazer aquilo e ia fazer aquela outra coisa. Aí o chefe 1 via que eu estava fazendo aquela outra coisa e disse, ué, o que tu está fazendo aí? Eu não mandei tu fazer aquela coisa, né, anterior lá? Não, mas o fulano lá, o chefe 2, me disse para mim fazer isso. Tá, mas eu te mandei fazer aquilo, então tu vai fazer aquilo. Aí volta eu lá fazer aquela... Aí vem o chefe 2. Ué, mas eu não te mandei fazer aquilo? Aquela outra coisa? Sim, mas o chefe 1 disse para mim fazer isso. Sim, mas eu te mandei fazer aquilo, é para te fazer aquilo agora. Porque precisa fazer aquilo. Entendeu? Eu não conseguia agradar os dois ao mesmo tempo. Eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não era possível. Então, enquanto eu estava agradando a um, eu estava deixando o outro chateado. Eu estava amando um e desprezando o outro. Eu estava sendo, vamos dizer assim, dividido. Eu não conseguia agradar os dois ao mesmo tempo. E é isso que ele está falando. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós não podemos servir ao mesmo tempo a Deus e a nós mesmos. Hebreus capítulo 13, versículo 5, abre aí. Hebreus capítulo 3, versículo 5. 13, desculpe. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Finalzinho de Hebreus ali. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Qual é o Senhor que você quer servir? O autor de Hebreus fala para a gente se conservar livres do amor ao dinheiro, para a gente se contentar com aquilo que a gente tem, se contentar com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Deus nos proporciona. Mas é muito interessante que esse dinheiro, que inclusive quando nós vamos pegar a tradução e tudo mais, vai falar de mamon, que acaba lembrando assim que não era simplesmente dinheiro, uma moeda, um papel, mas era uma certa entidade, Poderia ser, vamos dizer assim, ser possuído por essa entidade, não de possessão, mas assim de ela ser minha dona, ser meu senhor. Agora eu acabo vivendo só para o dinheiro, e não viver para Deus. A gente vê que o dinheiro ele é perecível, a gente já viu, o tesouro na terra, ele pode ser roubado, ele não dura para sempre. Mas Deus é aquele que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. A quem você quer servir? A Deus ou ao dinheiro? Porque Deus diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nós vivemos em uma sociedade materialista que não apenas nos diz aquilo que eu falei antes, que nós temos que deixar um legado, deixar um nome, mas é uma sociedade que diz que a gente tem que viver por dinheiro. Nós precisamos trabalhar pelo dinheiro. Nós precisamos fazer as coisas pelo dinheiro. Nós precisamos sempre ter alguma intenção de receber algo em troca. Se não for dinheiro, então receber algum bem. Se não for algum bem, receber algum conhecimento, receber alguma coisa. Nós vivemos em uma sociedade materialista e consumista, que muitas pessoas vivem servindo ao dinheiro. Elas passam a vida inteira guardando dinheiro, juntando dinheiro, e depois elas morrem e o dinheiro fica. Depois elas morrem e tudo aquilo que elas construíram, muitas vezes os filhos gastam tudo, não tiveram esforço para juntar tudo aquilo e se vai. O desejo de muitas pessoas pelo dinheiro e por aquilo que ele pode comprar supera de longe o desejo de ter um compromisso com Deus e com os assuntos espirituais. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Não que o dinheiro é a raiz de todos os males, que nem eu falei. A gente vai usar o dinheiro. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesus ele fala, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo o tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Cuidado, se livrem da ganância. A nossa vida ela não consiste em servirmos a nossa carne.
mas servirmos a Deus. Isso significa viver para Deus com todos os nossos recursos. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Todos os nossos recursos. Então, para finalizar, somente os tesouros celestes são eternos, que não têm fim, que estão bem guardados, que estão sendo cuidados. E como filhos da luz, Deus, Ele nos chama a sermos generosos por meio das nossas posses, por meio das nossas riquezas, e a servirmos a Ele como nosso mestre, como tem que ser. Ele é nosso Senhor, nós somos servos de Cristo. E em vez da gente ser servo dos bens terrenos, ser servo do dinheiro, ser servo da nossa carne, do pecado, por nossa causa, Cristo tornou-se o servo de todos. Cristo, Ele se tornou servo para salvar a todos. Quando Ele carregou todos os nossos pecados e Ele nos concedeu um rico, insuperável e eterno perdão. Jesus, Ele contrasta, então, nós vimos hoje esses valores celestiais com os valores terrenos, quando Ele explica que a nossa principal lealdade deve ser dedicada àquelas coisas que não desaparecem, que não podem ser roubadas, que não podem ser esgotadas, que elas nunca se estragam. Nós não devemos ficar fascinados com os nossos bens terrenos, para que esses bens terrenos não nos possuam. Nós vemos lá no início sobre a questão do vazio, que a gente compra alguma coisa e aquilo, nossa, era aquilo, depois de um tempo a gente já quer algo melhor. Não faça com que os bens que você compra te fascine, para que aquilo vire a coisa mais importante na sua vida. A coisa mais importante na sua vida tem que ser Deus, o Evangelho da salvação. Somente Deus merece ser o nosso Senhor. Então a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente armazena os nossos tesouros em Deus, como a gente viu ali no versículo 19 ao 21. Ou a gente concentra os nossos olhos nele, como nós vimos no 22 e 23, e servimos apenas a Ele, como nós vimos no 24, ou a gente não vai servir a Deus. Se nós não vivermos de uma forma que a gente siga esses 3 pontos, usando os nossos recursos presentes para a obra, olhando o nosso futuro sempre em Cristo, tendo essa esperança futura e tudo mais, e servirmos apenas a Deus, se nós não tivermos isso em mente, nós não vamos servir a Deus. Vamos servir a nós, vamos servir ao dinheiro, vamos servir a um ídolo, qualquer outra coisa. Então, a quem você dedica a sua lealdade? Como você tem administrado os seus recursos financeiros ou tudo mais, né? Com que propósito você tem investido o seu dinheiro? Como é que você cuida dos seus recursos? Qual que é o foco da sua vida? Para onde que você está indo? Para onde? Qual que é realmente o foco? Qual que é o teu propósito? Você pode dizer hoje honestamente que Deus, e não o dinheiro, é o seu Senhor? É a coisa mais importante na sua vida? Um teste para responder essa pergunta e as demais é perguntar para si mesmo: qual deles, o Senhor, o nosso Deus, ou o dinheiro, qual deles ocupa a maior parte dos seus pensamentos, do seu tempo e dos seus esforços? Qual deles ocupa a maior parte? É Deus ou é o dinheiro? Quando você pensa em trabalhar para ganhar dinheiro ou para servir a Deus no seu ambiente de trabalho, conseguir recursos para servir na obra e tudo mais? Quando você vai para a escola, para a faculdade, quando você estuda algo novo, você pensa naquilo que você pode obter com isso, ou que você pode, através desse conhecimento adquirido, servir mais pessoas como profissional, ou ajudar outras pessoas? Você tem pensado mais no dinheiro ou em Deus? Então que Deus nos ajude a servirmos apenas a Ele, pensar nele e focar a vida nele, que Ele seja nosso único Senhor e que nós sirvamos a Ele com os nossos recursos financeiros e que nós possamos manter os nossos olhos fitos em Cristo. Vamos orar pedindo a Deus isso? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus,
Tu que é nosso Senhor, nosso Salvador, quem nos dá o caminho, Tu és o caminho, e em quem nós devemos depositar todas as nossas esperanças, toda a nossa lealdade. E também é quem está preparando morada para nós, as regiões celestiais, quem está cuidando de tudo e guardando esse tesouro nos céus. Pai, Tu que é tudo isso para nós e que nos amou de tal forma que nos trouxe a salvação. Eu te peço, Deus, que nos ajude, para que a gente realmente possa manter o nosso coração em Ti, para que a gente realmente possa manter os nossos olhos em Ti e que nós possamos realmente manter a nossa lealdade em Ti, Deus. Nos ajude através do Teu Espírito Santo, para que o Senhor seja o único foco da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu, eu sou Teu, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, eu vou minha vida, tu és eu vou confiar, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Muito bem, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma celebração online. Estamos encerrando por hoje e fiquem sempre alertas, fiquem sempre de olho nos nossos meios de comunicação para saber se vamos ter alguma diferença, alguma novidade na próxima semana, porque cada semana alguma coisa muda, né? Temos visto isso acontecer. E que Deus possa abençoar a nossa semana, possa nos dar direção, possa nos ajudar a refletir sobre tudo isso. Que Deus abençoe você na sua casa, possa abençoar a todos nós. Amém.